No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje você confere os seguintes assuntos. Plataformas digitais no Brasil não têm padrões mínimos de trabalho decente. Greve da educação em Minas Gerais vai ser mantida até que o governador Romeu Zema pague a lei do piso. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre os trabalhadores por aplicativos, as empresas de aplicativos de entrega, como a Uber, iFood, 99, Uber Eats, Get Ninjas. Essas empresas não comprovaram padrões mínimos de trabalho decente no país. É o que revela uma pesquisa feita pelo projeto Fair Work Brasil, vinculado à Universidade de Oxford. O objetivo do levantamento, feito com as maiores plataformas digitais em atuação no país atualmente, foi verificar como essas empresas tratam os trabalhadores, ou colaboradores, como elas costumam chamar os entregadores por aplicativo, que vivem se mobilizando e fazendo greves por melhores condições de trabalho e renda, inclusive. Em uma escala que vai de 0 a 10, os pesquisadores entrevistam os trabalhadores para analisar o trabalho justo a partir de 5 eixos. Então, a numeração, a nota que cada um dá vai de 0 a 10. Nos temas remuneração, condição de trabalho, contratos, gestão e representação. Segundo o relatório da Fair Work Brasil 2021, por trabalho decente na economia de plataformas, o primeiro projeto no Brasil, o iFood e a 99, receberam a nota 2. Lembrando que é de 0 a 10. A Uber, nota 1. A Get Ninjas, a Rappi e a Uber Eats, nota 0. O relatório diz o seguinte: as plataformas podem optar por reduzir as desigualdades e o desemprego. No entanto, a pontuação anual do Fair Work Brasil fornece evidências de que os trabalhadores por plataformas, como em muitos países no mundo, enfrentam condições de trabalho injustas e sofrem sem proteções. Quando avaliado o quesito remuneração justa, apenas a 99 conseguiu evidenciar que os trabalhadores ganham pelo menos o salário mínimo local de R$ 5,50 por hora, o que resulta em R$ 1.212 ao mês, descontados os custos para a realização do trabalho. Em comunicado público, a empresa garantiu que nenhum trabalhador ganha menos que o salário mínimo local. O estudo avaliou também se os trabalhadores recebiam o salário mínimo local, levando em consideração não apenas o valor pago por horas extras, por horas trabalhadas, mas também o custo de equipamentos específicos da tarefa e os outros custos relacionados ao trabalho que os trabalhadores tiveram de pagar do próprio bolso, além de custo com equipamento, custo com combustível, por exemplo, manutenção. Os cálculos da remuneração também levaram em conta o tempo de espera entre uma atividade e outra que deve ser pago pelas plataformas. A maioria delas não atinge isso, o que inclui até altas taxas para entrada na plataforma. O coordenador da Fair Work no Brasil, Rafael Groman, diz que existem plataformas que exigem que o trabalhador compre moedas para acessar as ofertas de trabalho. As tarifas de remuneração e as horas de trabalho também são altamente voláteis, levando a uma alta insegurança de renda para os trabalhadores. Em dezembro do ano passado, por meio do projeto de cooperação e parceria da CUT e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, pesquisadores mostraram que em Brasília e em Recife, os entregadores não tinham direito algum e trabalhavam em média 65 horas por semana. E a renda média era de apenas R$ 1.172, o que equivalia a R$ 5,03 por hora. O relatório mostrou ainda que a Uber e a 99 conseguiram mostrar que executam ações para proteger os trabalhadores de riscos específicos das tarefas, evidenciando assim que trabalham para oferecer condições justas de trabalho. Já outras plataformas têm projetos em andamento e planejados para lidar com esses riscos. De acordo com o estudo, as boas práticas abordadas envolveram a eliminação de barreiras ao acesso a equipamentos de proteção individual, as famosas EPIs, ou os EPIs, e o fornecimento de apólice de seguros claras. Só uma plataforma, o iFood, conseguiu mostrar a adesão aos padrões básicos para contratos, resultando em contratos justos, inserindo termos e condições acessíveis, com ilustrações, inclusive. Ainda assim, segundo o coordenador da pesquisa, a questão dos termos de serviço acessíveis representa um desafio para esses trabalhadores. Nenhuma plataforma permite que o trabalhador se organize. Olha só,
Quando se trata de representação justa, o que significa que a empresa permite que os trabalhadores sejam capazes de se organizar livremente no ambiente de trabalho, o estudo revela que nenhuma das plataformas está apta nesse sentido. Uma delas, a iFood, pontuou no nível básico por causa da construção de um mecanismo em relação à voz dos trabalhadores, mostrando que, depois de grandes greves, a direção se reuniu com as lideranças. O coordenador da pesquisa diz que foi criado um fórum de entregadores. Na iFood, instituiu um canal por meio do qual a voz coletiva do trabalhador pode ser expressa ou expressada. E se espera que a iFood continue e que também expanda ainda mais essa iniciativa para incluir o maior número possível de lideranças de entregadores e realmente use esse mecanismo para ouvir os trabalhadores. O Fair Work, que é responsável por esse relatório, é um projeto baseado no Instituto de Internet de Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e é realizado em colaboração com a Universidade de Manchester, também no Reino Unido, a Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, o Instituto Internacional de Tecnologia da Informação de Bangalore, na Índia, também o WZB Berlim Social Centro de Ciências na Alemanha, além de outras entidades. No Brasil, o projeto é uma colaboração entre os professores Dr. Rodrigo Carelli, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Trabalho, a doutora Julice Salvage, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Daniel Abs, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e coordenado pelo professor Dr. Rafael Groman, que é coordenador da DigiLabor e professor de pós-graduação em comunicação da Unicinos. Mobilização. E agora a gente fala sobre a greve da educação em Minas Gerais. Os professores e as professoras da rede estadual de ensino de Minas Gerais estão em greve desde o dia 9 de março pelo pagamento do reajuste do piso do magistério, de 33,24% em 2022. Eles decidiram em assembleia realizada na quarta-feira manter a paralisação até que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, cumpra a lei. A categoria exige tanto o cumprimento da lei do piso salarial nacional, como também a revogação ou é contra o regime de recuperação fiscal do Estado, que congela salários e carreiras, proíbe a realização de concursos e reajustes salariais do funcionalismo público por até 9 anos. Os professores decidiram que o movimento vai prosseguir, mesmo sob as ameaças do governo à categoria e com a arbitrária decisão do governo estadual de determinar a suspensão da greve sob pena de multa diária de R$100 mil por dia. Nós vamos ouvir agora a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiut-MG, a Denise de Paula Romão, que fala sobre a greve e sobre quais são os próximos passos, inclusive. A greve da rede estadual se iniciou no dia 9 de março e o governo do estado continua num processo de tentar reprimir o movimento através de pressões exercidas pelos cargos comissionados e pelo próprio governador do estado, que faz ameaças contra a luta justa da categoria pelo reajuste do piso salarial profissional nacional. Nós tivemos já uma audiência de mediação feita a pedido do Sindiut no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Teremos uma nova audiência no dia 21 de março, porque o governo deixa claro, após a realização de 17 reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão, que não tem disposição para negociar junto à representação sindical. Então, portanto, a nossa categoria não tinha outra alternativa a não ser deflagrar esta greve por tempo indeterminado. Então, nós tivemos uma primeira audiência de conciliação e a segunda audiência está agendada para dia 21 de março, próxima segunda-feira. Nós temos, então, uma nova assembleia da categoria, já marcada para o dia 23 de março, e as ações são atividades regionais, manifestações regionais, onde o governador estiver cumprindo as suas agendas nos municípios de Minas Gerais, atividades nas câmaras municipais, pedindo posicionamento das câmaras municipais em favor do pagamento do piso, e também um processo de pressão nos deputados estaduais de Minas Gerais, contra a aprovação do regime de recuperação fiscal. Nós vamos continuar no diálogo com os deputados, dizendo do quão danoso é para os trabalhadores em educação a aprovação de tal regime, que vai nos colocar num processo de 9 anos de congelamento salarial. 9 anos do regime de recuperação fiscal, somado aos 5 anos que nós já temos
seriam 14 anos de congelamento de salário para os trabalhadores em educação de Minas Gerais. Lembrando que, pelos prazos eleitorais, nós trabalhamos com um prazo que já foi estabelecido pelo presidente da Assembleia Legislativa, que é um prazo final para que qualquer política salarial seja aprovado na Casa Legislativa devido às regras da lei eleitoral. Ainda sobre greve de professores, os professores do estado de São Paulo estão também em luta por reajuste salarial, os contra-ataques do governo do estado e valorização da categoria, professores, diretores e supervisores de ensino da rede estadual. Eles sinalizaram para uma greve de professores e demais profissionais da educação num ato realizado na última quarta-feira. Entre as reivindicações da categoria estão alterações na proposta de carreira para o magistério que foi encaminhada pelo governo de João Dória, do PSDB, à Assembleia Legislativa do Estado. O governo propõe substituir salários por subsídios, acabando com quinquênios, sexta parte, outros adicionais também, além do fim da contagem de tempo de serviço como fator de evolução da carreira e excessiva lentidão para essa evolução. A Maria Isabel de Azevedo Noronha, professora Bebel, que também é deputada estadual, ela é presidenta da POSP. Ela diz que se a proposta for mantida e tivermos de tirar uma greve, vamos discutir isso sem medo. Ela completa, chega de autoritarismo, chega de ataques a uma categoria que é a dos professores do estado de São Paulo. Então, professores do estado de São Paulo também em estado de greve. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.